Manda brasa aí. Beleza, boa noite, galera. Eu sou o João Victor e eu vou apresentar um meetup sobre boas práticas e por que elas existem. Então, se preparem aí. Aqui é a agenda da apresentação. Vou falar um breve introdução sobre mim. Aí, a apresentação eu vou deixar ela bem dinâmica. Então, assim, eu vou mostrar as boas práticas com o API LED. Aí, de lá eu vou pro Endpoint Studio para mostrar na prática dentro de um projeto com tanto com API LED quanto com ETL. E aí, beleza. Sobre mim, eu tenho 25 anos, sou graduado em Ciência da Computação. Comecei a trabalhar com MuleSoft em janeiro do ano passado. E hoje eu tenho tanto a MCD quanto a MCPA e estou estudando para tirar a MCIA. E bora lá falar um pouco das boas práticas. Assim, eu resolvi fazer essa apresentação porque eu percebi que a galera tem muita dúvida quanto a isso, e em alguns projetos da comunidade eu estava vendo que a galera deixa. Não tem muito um padrão específico na aplicação, e isso dificulta a gente até para entender o que foi feito na aplicação. E aí, utilizando boas práticas, a gente vai ver que vai facilitar de uma forma muito boa a nossa vida. E aí, aqui eu separei algumas vantagens das boas práticas. Uma delas é que a gente consegue manter um padrão no desenvolvimento da nossa aplicação, ou seja, esse padrão a gente vai conseguir manter tanto no ambiente de dev, quanto de homologação, quanto de produção. Uma maior legibilidade no nosso código, porque se a gente deixar uma estrutura bem feita, qualquer pessoa que, mesmo que não trabalhe com a mesma tecnologia que você, bater o olho, vai conseguir entender o seu fluxo e tudo mais. Tanto que essa apresentação aqui não é especificamente aplicada a Mule, você pode aplicar em qualquer outro projeto que você for fazer na sua vida relacionado a TI, porque boas práticas é muito abrangente, não é só para Mule. Outra coisa é segurança, porque eu vou falar de criptografia, de criptografia, a confiabilidade, porque, ora, se você apresenta um bom projeto bem estruturado, você gera uma confiabilidade para o seu cliente. E também a manutenção do código é muito fácil, porque muito provável que cada um de vocês já passou por algum projeto que tinha alguma API antiga e era difícil de você fazer manutenção, porque ela era mal feita, não era bem explicado, o código era meio zoado e tal. E aí eu deixei o slide bem curtinho para a gente poder ter bastante tempo, tanto no API LED quanto no estúdio, no platform. Então, deixa eu trocar aqui para. Pera aí. Cacilda, velho. Pera aí que eu perdi a aba. Tá, vai lá. Beleza, estão vendo aí? A, a tela aqui Vamos sim, do. o Beleza. Exchange. Isso aí. Beleza. Eu vou falar agora sobre a estrutura do nosso. O name convention. O name convention aqui que eu separei foi para uma API. A gente vai ter o começo dela, a nossa versão, o nosso stage, o nosso environment, que aqui é o de dev. Isso aqui é uma PAP, porque é uma Processes API. Meetup é o nome da org, aqui é uma org fictícia que eu criei com o nome do Meetup, mas poderia ser qualquer nome. E aí, a gente tem a Dev API e a Dev SAP, que aqui é Assistem API e Experience API. São as três camadinhas do API LED que vocês já estão bem familiarizados. E aí, eu me aprofundei mais na Processes, por quê? Visto que a Processes é onde a gente faz toda a orquestração do projeto, eu vou só trabalhar nela e mostrar ela quando eu for importar para o estúdio, para ficar algo mais dinâmico. Aqui eu criei ela, aqui ao lado tem aqui a estrutura dela. A gente tem um endpoint de status, que ele vai só dar o status da aplicação, mostrar que a aplicação está on. E aqui temos esses endpoints de crédito, a fatura, onde ele vai dar o nome do cliente, que é o mascote da Mule, e o valor da fatura dele. Aqui um endpoint de parcelamento, que ele vai dar o valor da fatura, o valor do que ele vai parcelar, a quantidade de vezes e se vai ter juros ou não. Aqui a manutenção do crédito dele, que é o cliente Max, ele está pedindo um crédito maior, e aqui o cancelamento.
E aí vamos agora para a estrutura dele dentro do platform em si, no o Raymond, para mostrar a estrutura. Deixa eu carregar. Beleza. Estão vendo aí? Estamos sim. Tá carregando o Beleza. Design Center. Beleza. Pronto. Aqui eu criei um Raymond bem simples. Aqui, ó, seguindo aqui a estrutura de boas práticas, ó. Pode ver aqui que aqui tá a versão dele, dev, Process API, Meetup. Aqui é o URI dele que eu criei do Meetup Recife. Deixei ele todo organizado aqui, ó. E a gente tem que ter, sempre que vocês forem fazer um Raymond, criem um endpoint de status. Por quê? Vocês vão utilizar esse endpoint para fazer o check se a API de vocês está online ou não no Cloud Hub. Vocês chegam num Postman, num Talend, num Insomnia da vida, fazem uma requisição para essa aplicação, para o status, e ele vai retornar se a aplicação está on. E aí, dentro do estúdio, você pode pegar um transform message e dar uma melhorada nele a seu critério, colocar a data no momento, ou deixar algo mocado lá, fica a critério de vocês. E aqui é a estrutura do endpoint. Aí, nesse caso aqui, eu separei 3 métodos, get, post e put, para mostrar como é uma forma da gente estruturar eles. Aqui, a organização das pastas. A gente tem a pasta de exemplos, que são os exemplos utilizados pelo Ô, pelo João, API. tem Oi, como dar um zoom? tem. Tá pequeno aqui pra mim. Não sei se pra todo mundo, só é pra mim. Boa, E aí? melhorou. Show. Pronto. Deixa eu reduzir Valeu. isso aqui. Nada. Ó, aqui a gente tem a pasta de exemplos, beleza? Onde vão ficar as nossas requisições, os nossos erros e os nossos responses. E aí eu quero mostrar 2 formas de organizar os projetos por aqui. Utilizando o Camel Case, podem ver que aqui, para todos os endpoints de GET, ou seja, o GET é uma consulta, como foi que eu organizei eles? A partir do meu type collection, eu sempre vou colocar o response, consultar, e aqui esse é um endpoint de parcelamento. E aqui é a estrutura como eu montei ele para o exemplo. Exemplos, response, a pasta aqui de baixo, responses, beleza? E aqui está o nome do arquivo, response consultar parcelamento. Eu deixei ele assim porque esse endpoint tá... Essa aplicação tá pequena, mas eu quero mostrar uma outra forma que dava para fazer também isso aqui. O que é que a gente poderia fazer? Caso vocês peguem uma API que tenha uma volumetria muito grande e muitos endpoints, qual é uma forma melhor de deixar mais um nicho organizado aqui? Vem aqui no response, clica aqui, ó, uma nova pasta, e aí a gente vai criar o nome da nossa pasta, que aqui, ó, de parcelamento. E aí todos os responses de parcelamento eu vou jogar aqui para dentro, que no caso, esse daqui, ó, response consultar parcelamento. Vou jogar ele aqui para dentro. Beleza? E aqui, ó, eu vou alterar isso daqui para... Opa. Peraí. Aqui, ó. E aqui vai ser, ó, parcelamento. E a barrinha aqui. Com isso aqui, mudando aqui essa estrutura de pasta, eu consigo ter um controle melhor por endpoint. Porque, ó, eu deixei aqui todos eles aqui dentro da pasta de response. Mas, para uma estrutura melhor para o projeto, fazendo isso daqui, você consegue ir direto nos arquivos que você... Sim, usou, né? Valeu. Melhorou? Agora tá Pra mim legal, tá hein, bom. João? Muito bom. Beleza. Ó, e aí aqui, deixa eu ajustar isso aqui. Com essa estrutura aqui, fica melhor e você consegue de forma mais específica onde você vai precisar. No caso aqui, para o endpoint de parcelamento, eu já venho aqui em response parcelamento e já vai ter o arquivo aqui. E não vão ficar no caso aqui. Poxa.
E não vai ficar, no caso aqui, todos os outros endpoints todos juntos. Deixa eu só dar um expandido aqui para ficar melhor para vocês verem. E aqui, beleza, isso aqui é para um endpoint de consulta, ou seja, um GET. E aí... Nossa, beleza. E aí, para um post agora, bora lá. Eu tenho esse segundo endpoint aqui, que é o manter limite crédito. E aqui, ó, eu tenho tanto um put quanto um post nele. E aí, como foi que e um get, como foi que eu montei a estrutura aqui? Visto que um put é uma alteração que você fez previamente, no caso é uma alteração de um endpoint que você criou anteriormente utilizando um post, eu defini ele da seguinte forma. Para o body dele, que a gente manda na requisição, é um request alterar limite crédito. E para o response dele é a mesma coisa, response alterar limite crédito. Isso para o put. E para o post, que é o de incluir ou inserir, eu utilizei aqui o request inserir limite crédito, response inserir limite crédito. A estrutura de pastas continua aqui certinho, ó. Um arquivo vai estar aqui dentro do request e outro vai estar dentro do response. E aí, daquela mesma forma que eu fiz para o de parcelamento, eu vou fazer aqui, ó. Vem aqui, criar uma pasta, utilizando o camel case, ó, manter limite crédito. Sempre lembrando de começou uma outra palavra, deixa a primeira letra da palavra maiúscula e deixa tudo juntinho aqui. Beleza? E aqui nesse responses, eu vou pegar aqui, ó, o request inserir limite crédito, pegar ele aqui, ó. Jogar aqui para cima, ele vai carregar e vai jogar para cá. Assim como eu vou pegar o outro response de alterar limite crédito, que é esse primeiro aqui. E aí, bora lá. Esse endpoint aqui tem 3 métodos, beleza? Ele tem um get, um post e um put. Uma forma também que você consegue deixar mais específico ainda aqui é, além de eu criar a pasta dele de response para o método dele, para o endpoint em específico, eu posso chegar aqui, no mais, vir aqui em folder e criar uma pasta para o método dele, para o put. E aí, no caso, eu vou pegar esse response, alterar limite crédito e jogar aqui dentro. E aí, estão vendo que à medida que você vai tendo um pouco mais de trabalho na aplicação, ela fica mais fácil de futuramente você dar manutenção ou até se chegar um outro integrante, um integrante novo no projeto que nunca mexeu nesse projeto, vai ficar fácil também para ele trabalhar com você, o que vai facilitar muito a sua vida. E aí, ó, aqui fora ficou o response inserir limite crédito. O que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui no maisinho, vir aqui em nova pasta, adicionar um post, uma pasta post. Vou pegar ele e jogar para cá. Ele vai carregar. E aí, ó, pode ver que já diminuiu aqui a quantidade de arquivos soltos que eu tenho dentro da pasta response. Eu vou criar o último aqui, que é para o get. Criar aqui a pasta get, create. E aí, ó, ele é o response consultar linha limite crédito. Vou pegar ele aqui, ó, e jogar ele para cá, para dentro do get. Aí ele vai carregar. E dentro de um endpoint só, que eu tenho 3 métodos, já está tudo aqui, ó. Se eu precisar de qualquer coisa, eu venho direto aqui nele, chego aqui e ajusto a estrutura. Lembrando, eu fiz isso daqui para a pasta de exemplos. No Raymond, eu tenho que replicar a mesma coisa que eu fiz aqui no de exemplos para ficar certinho. Eu venho aqui nos esquemas da aplicação e tenho que fazer a mesma estrutura para os esquemas. Vim aqui, criar uma pasta de manter limite crédito. Vim dentro dela, criar mais 3 pastas, uma para o post, uma para o put, e uma para o get. E aí, ó, response consultar limite crédito vem para cá, altera vem para o put, e o inserir vem para o post. E aí percebe que já diminuiu aqui. Isso daqui também, uma boa forma também de mostrar a estrutura aqui dentro dos arquivos. Tem o types, que é onde a gente vai fazer toda a referência dos nossos esquemas.
Aqui eu deixei todos eles certinho, mas ó, pode ver que aqui ele tem endpoints novos, ó. O de consulta, o de inserir, o de alterar e também tem o de incluir fatura. O que é que eu poderia fazer aqui para deixar um pouco diferente? Faça um espaçamento, comentem uma linha aqui e coloca aqui, ó, área destinada ao endpoint de fatura. E aqui toda essa área, essa parte aqui de baixo, vocês deixam ela para esse endpoint. Quanto mais especificações você deixar no seu Raymond, mais fácil fica para você alterar quando ele fica com uma volumetria muito grande, porque eu já passei por projeto que o Raymond era enorme e era difícil de fazer manutenção, porque tinham deixado ele com era uma volumetria muito grande e não estava bem organizado. E isso dificulta muito para fazer a organização. Vocês têm alguma dúvida no momento, algum comentário a respeito da estrutura aqui no Raymond? Podem fazer. O chat, por enquanto, tá sem perguntas, tá? E, pessoal, tendo dúvidas aí, coloca no chat, aí o João vai respondendo, tá? Beleza, eu vou seguir aqui. E aí, ó, ajustei aqui no... Deixa eu minimizar aqui. Eu ajustei aqui o meu responses, criei a pasta manter limite e crédito. Logo, eu tenho que vir aqui, pegar aqui o meu getter e tenho que ajustar a estrutura dele. O que é que eu vou fazer? Vou copiar aqui o path dele para facilitar. Vou vir aqui no example collection dele, vou pegar isso aqui e vou simplesmente substituir. Ficou bem grandão e tal, mas ó, percebe ó, que a estrutura dele, ó, você bater no olho, você já sabe, ó, tá na pasta exemplos, responses, manter limite e crédito, get. Dentro dele vai ter o arquivo que a gente precisa para fazer a alteração. Beleza. Outra parte aqui que vocês conseguem fazer uma boa estrutura também são nos traits. Os traits são basicamente o que a gente consegue utilizar para os nossos headers e também query parameters. No caso aqui, eu deixei os headers para a aplicação como um todo, só client ID e client secret. Mas digamos que vocês vão querem criar um trait novo para um endpoint get. Vocês vêm aqui, ó, digamos que é o consultar cliente. E aí, ó, vocês criam aqui o consultar cliente. Ou se no caso for no caso do Camel Case, vem aqui, ó, consultar cliente, dois pontos, vem aqui, ó, query parameter, opa, query parameters, dois pontos. Esse consultar cliente, o type dele vai ser um integer. Vou deixar, ele sempre vai ser um inteiro, format, de 32. E aqui o required, eu vou deixar ele true, ou seja, a API que eu passei esse query parameter aqui, consultar cliente, obrigatoriamente, sempre que eu for fazer uma requisição nela, eu vou ter que passar esse campo. E aí, ó, eu vou adicionar esse traits aqui embaixo. Aqui, ó, no fator aqui. Ah, não, fator é um post. Aqui, nesse get aqui, ó, do manter limite de crédito. Uma vez que eu chegar aqui, eu venho aqui na estrutura dele do traits, aqui, ó, traits, ponto, e aqui, ó, eu colo o caminho que eu acabei de criar. E aí, outra coisa. Aqui ainda tem pouco conteúdo, mas se você tem um Raymond que está com uma volumetria muito grande, você chega aqui e separa, ó. Cria, coloca aqui um jogo da velha para adicionar um comentário. Query parameter, endpoint, fatura. Beleza? E aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo Siqueira. O que é mais indicado, o camel case ou a palavra separada por traços? Então, essa definição, quando você vai começar o projeto, o arquiteto já vai ter definido. No caso aqui, eu mostrei dois exemplos, tanto o camel case ou separado por hífens. Mas assim, você também pode separar por underline, pode separar por ponto, mas isso daí vai depender do arquiteto do projeto. Você vai chegar, dependendo se você vai chegar já com o projeto andando, pode pegar um exemplo até diferente desses quatro que eu citei. Mas tendo definido
tendo já sido definido no projeto, é só você dar continuidade. Uma coisa também que não rola é, por exemplo, aqui, esse projeto aqui todinho é Camel Case. E aí tu chega, vai fazer um endpoint, só faz o endpoint todo separado por traço. Não rola porque a estrutura do projeto já foi definida de uma forma, e o interessante e o correto é que você siga toda a estrutura que já foi feita. Isso se o projeto estiver seguindo boas práticas. Mais alguma dúvida? Acho que por enquanto aqui não tem não, tá? Beleza. Tá, bora lá. Show. Vamos agora pro estúdio. Porque aqui, basicamente, depois que terminar aqui, a gente vai fazer o publish. Aí deixa eu voltar aqui para Exchange. Beleza. Aí aqui a gente tem as 3 versões do nosso API LED. Assistem a Processes e o Meetup, e o Meetup não, e a Experience. A Experience que vai consumir a Processes e a Processes vai consumir a System. E aí, beleza. Quando essas aplicações forem importadas no Endpoint Studio dentro de uma aplicação e essa aplicação subir para o cloud, a gente vai ter, no caso, 3 ambientes. Um ambiente de dev, que é o de desenvolvimento, um ambiente de HML, que seria o ambiente de homologação, e um ambiente PRD, que seria o ambiente de prod. Com isso, você tem a estrutura toda certinha do projeto. Eu não tenho como deployar aqui, porque essa org aqui não tem nada, é 0800 essa org aqui que eu criei. Então, eu vou agora mostrar para vocês na prática a gente organizando um projeto com API LED no Endpoint Studio. Estão vendo aí o estúdio? Estamos vendo sim, João. Beleza. Se puder dar Tá, um zoom aí. Cara, aqui eu vou fazer. Pera aí, deixa eu trocar a tela. Pera aí. Que ficou bem pequenininho. Deixa eu Se o jogar isso widescreen de aqui. 70 polegadas aí, difícil. É. Pô. Pior que é exatamente. Olha aí, João, ó. João tá no Cinemark. Deixa eu ver aqui. Beleza. Estão vendo aí? Agora? Compactado? Então, melhorou. Beleza, perfeito. Tá. Aqui tem tanto o ETLzinho que eu criei. Deixa eu só fechar aqui. Isso aqui. É uma aplicação bem simplesinha. O negócio mesmo é a gente meter a mão na massa e organizar ela para deixar ela bonitinha. Aqui a aplicação. Estão vendo direitinho? Precisam de mais um? Pessoal? Alô? Pra mim tá ok. Como é que tá aí, pessoal? Tá tudo ok? Eu tô falando aqui que tá ok. Beleza, Estão beleza. pedindo mais um pouquinho. O Hélio pediu mais um pouquinho. Se eu conseguir Meu aí. amigo. Tá. Rapaz. Pera aí. Eu deixo a letra bem pequenininha para caber mais coisa na tela. Tá, pera aí. Deixa eu lembrar onde é isso aqui, velho. Rapaz. Estão falando Pera aí Ctrl+. aí. Tá. Pera lá. Cara, acho que ficou muito grande, né? E aí, ficou melhor agora? Só? Eu acho que do outro jeito ficou melhor. Que tava antes. Antes de você mudar pra esse aí. Um antes. Esse aqui. Isso. E, Beleza. pessoal, algo que talvez possa ajudar também é nós que somos espectadores, temos como dar um zoom aqui também no meeting, tá? Então, Verdade. agradeço aí, João, por ter dado Nada. um zoom, né? Isso vai ser bom por causa do vídeo, né? Quem for assistir no YouTube depois vai assistir com mais qualidade, né? Mas quem estiver assistindo também, às vezes quiser focar em algum detalhe, tem esse recurso de zoom aqui também, tá? Isso. Beleza. Bora lá. Deixa eu só ajustar aqui o internet. Beleza. Bora lá. Aqui é basicamente. Terminei lá a aplicação no platform. Importei a aplicação aqui para
pro estúdio. E a partir daqui é que a gente vai fazer todo o fluxo dela. No caso, isso aqui é uma process, ou seja, é onde a gente vai ter o maior fluxo. Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar toda a estrutura, seja de pastas, organização dos flows, naming convention, escoamento de logs, e o MUnit, as boas práticas também no MUnit. Parametrização, Secure per Environment, tudo. Bora lá. Aqui é a estrutura básica, quando você importa a aplicação, ele vai ter o API main aqui, que é o API.xml, onde vão ter os nossos endpoints. Aqui eu tenho o meetup parâmetros produto, que é um post, um get também do parâmetros produto, e aqui eu tenho o status que eu falei para vocês. Que o status é basicamente um mock, ou seja, o que eu poderia chegar aqui e fazer para dar uma melhoradinha nisso aqui era o date time aqui, eu colocar o now, porque aí ele vai gerar a data e hora correta pra gente. E aí, eu não vou entrar em detalhes disso. Mas, batendo o olho aqui, ó, vocês já veem que tem esse transform message aqui, tem esses dois flows reference aqui, e eles não me informam absolutamente nada. Ele não diz aqui qual é o conteúdo que tem aqui dentro, e muito menos para onde esses flows reference estão indo. E aí é onde a gente vai começar a organização. Toda vez que vocês estiverem montando uma aplicação no Studio, sigam um name convention que foi estabelecido, que nem eu falei, seja ele separado por traço, seja ele separado por ponto, seja ele separado por underline ou camel case, que sempre que você iniciar uma segunda palavra, essa palavra vai ficar tudo junto e vai começar com a letra maiúscula. Por quê? Vai facilitar a vida da gente quando a gente estiver olhando a aplicação. Outra coisa, nunca deixem os conectores com o nome padrão. Por quê? A gente, quando tá. Isso vai fazer que vocês tenham menos retrabalho. Por quê? Quando a gente está fazendo uma aplicação e tem uma pipeline, a gente termina a aplicação e vai subir essa aplicação. Essa aplicação vai passar por um validador de código. E esse validador vai sempre acusar. Desculpa, perdão. No caso, se ele tiver uma configuração, ele vai acusar que ele não está batendo no name convention correto. E um deles, muito comum, é que os conectores estão com o nome padrão. Ou seja, esse flow reference aqui, ele está me mandando para cá, para esse put parâmetros produtos flow. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele e seguindo o name convention, eu vou vir aqui, ó, flow, traço reference, tracinho de novo e vou colar aqui para onde ele está me mandando. E aí, ó, ele já vai mostrar aqui. E aí, qualquer pessoa que chegar aqui para ver esse código vai ter um norte de para onde esse flow reference está indo. A mesma coisa, o inferior. Aqui, ó. Copiar ele. Aqui. E colocar aqui. Beleza. Uma outra coisa também que é muito útil são adicionar as notas nos nossos fluxos. Eu não sei se vocês conhecem essa função, mas em cada flow do Mullen tem essa abinha aqui de notas. Isso daqui é uma mão na roda, porque aqui basicamente você coloca uma nota a respeito do que esse fluxo vai fazer, ou seja, isso daqui é de parâmetros produtos. Se o projeto de vocês utilizar tudo em inglês, façam em inglês. Caso não em português, vocês coloquem aqui uma nota em português. Coloca aqui, ó, este fluxo direcionará a requisição para o endpoint de parâmetros para o produto. Pronto, um exemplo aqui. Com isso daqui, ó, se você chegar, salvar aqui. Com isso daqui, ó, vi aqui o fluxo, beleza. Sei que ele tá me mandando flow reference para essa API aqui. Aí eu venho aqui nas notas e, ó, pá, tem aqui uma informação para mim. Isso daqui me já é útil, beleza? E aí no fluxo em si agora aqui. Opa. Vamos entrar aqui nele. Incluir parâmetros de produto. Agora deixa eu dar uma expandida aqui. Esse fluxo aqui é bem simples. Sendo que eu deixei ele assim todo cru. Para vocês terem noção, imagina, vocês chegam lá no projeto, chega uma pessoa nova e aí ela tem que fazer uma manutenção justamente nesse fluxo. Ele chega e bate o olho. E a única informação que tem aqui que esse flow reference está indo para uma requisição genérica. Ele não vai fazer ideia do que esses transformers aqui estão fazendo nem nada. Beleza? Por isso que eu sempre falo de que quando colocou um conector, tirem o nome padrão desse conector e façam um substituto dele.
E aí, ó, esse transform message aqui é um payload, ou seja, eu vou vir aqui, ó, trocar ele para... Aqui é um payload. Aqui, ó, isso daqui é o quê? Um generic request. Beleza, aqui ele tá apontado certinho. Isso aqui é um choice. Vamos entender o que é que esse choice vai fazer. Se eu clicar aqui, beleza, ó, eu tô vendo que para ele entrar nessa condição, a requisição que for feita vai ter que me retornar um status 200, ou seja, um status ok que foi válido. Aqui embaixo eu vou ter o payload de retorno e esse logger aqui, lembra que eu falei que eu ia falar do escoamento de log? Deixa eu expandir isso aqui. Caramba, tá muito minúsculo. Beleza. E aqui, ó, ele tá concatenando aqui, ó, esse escoamento quando a aplicação estiver rodando, que estiver lá na nuvem rodando, que vocês forem fazer o check dos logs, ele vai estar aqui dizendo, ó, que o parâmetro está concatenando o resultado do payload e foi incluído com sucesso, mas ele tá, a aplicação, a API aqui está toda inalterada, ou seja, vamos ajustar isso aqui. No caso seria, ó, chega aqui no choice, troca, e aí, como era que eu poderia colocar isso daqui? Isso daqui é uma validação de requisição. Eu poderia colocar aqui, ó, validação de requisição, assim, caso for no Camel Case. A estrutura que eu estou usando aqui é separado por traços e sem letras maiúsculas, ou seja, validação, requisição, beleza? Esse transform message aqui é o payload de resposta. Eu posso colocar aqui, ó, payload resposta ou payload final. E esse logger aqui, eu vou alterar aqui, ó, para fim da... da aplicação, não. Fim do endpoint. Beleza? Salvar aqui. Esse default aqui, vamos ver o que é. Ele aqui ainda está sem nada, mas isso daqui seria para um tratamento, algum resultado diferente do status 200. Ou seja, como isso daqui é um post, se ele retornar um status diferente de 200, ele pode quebrar, dar um erro. E aí, ó, o que eu vou criar aqui? Vou criar aqui um objeto. Tá, pô. O sinal da chave foi pro saco do meu teclado. Bora lá. Coloca aqui uma mensagem, message, que recebe o payload. Ou posso colocar aqui, ó, message error. Ou aqui também, ó, error, description. E aí ele vai receber o payload dessa requisição, beleza? E aqui no logger, como isso daqui é uma mensagem de erro, eu vou tratar ela da seguinte forma. Deixa eu expandir aqui para vocês. Ó, coloca aqui, ó. Erro encontrado durante a requisição. E aí eu vou concatenar ele com o payload que veio antes. Para isso daqui aparecer no nosso Cloud Hub, beleza? E vou salvar aqui. Outra coisa, vamos ajustar aqui. Aqui, ó. Payload de erro. Esse daqui, ó. Esse logger aqui vamos alterar também. Logger erro na aplicação. Deixa eu salvar. Ó. Percebe que já ficou bem mais legível o que vai rolar aqui nessa aplicação. Uma vez que a gente só alterou o nome dos conectores, fica muito mais fácil de ler. E ainda, ó, eu vou vir aqui e vou adicionar uma nota aqui no fluxo. Vamos ver aqui, ó. Este fluxo irá fazer uma requisição no endpoint, parâmetros, produto. E aí, beleza. Salvar aqui. A priori, tá tudo ok. Mas falta uma coisa ainda para a gente fazer. Deixa eu vir aqui. Se eu vir aqui no Configuration XML, vocês vão ver que está exposto aqui, ó. Payload. O payload do Transform Message. De todos os Transform Messages, além também do payload do Transformer de erro. E aí, isso daqui que a gente chama é hard code. Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, a gente sempre remove o hard code. Por quê? Uma coisa que facilita muito, imagina, esse Transform Message aqui,
tem um escopo enorme. Ele, digamos aqui, ele tem, além do payload, ele tem uma concatenação com a palavra teste, e aí ele concatena com uma variável teste. Digamos que ele tem todo esse resultado aqui. E aí, beleza. E esse transform message continua no hardcode, ou seja, ele está aqui exposto dentro do nosso código. E aí, imagina que você subiu a aplicação e tudo mais e deu erro especificamente nesse transform message. E aí, o que é que você teria que fazer? Caso ele esteja ainda normal assim com o hardcode, teria que o quê? Clonar a aplicação novamente, abrir a aplicação, fazer o ajuste nesse transform message, salvar a aplicação, fazer um novo deploy e tudo mais. Uma vez que, se a gente fizer uma coisa bem simples, que é vir aqui ó, no payload, eu vou clicar aqui em editar. Tem aqui essa opção, ó, File. E com isso aqui, eu consigo salvar todos os meus arquivos, todos os arquivos de transform message, seja payload, atributos ou variável, dentro de arquivos DWL, dentro de uma pasta da minha aplicação. E aí eu vou mostrar como é que ficaria o processo mais fácil. A gente tem aqui, na estrutura do projeto, tem um source main resources, beleza? Onde ficam, tem a pasta de configuração e a pasta de DWL. Eu já deixei aqui pronto um com esse error message, beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui em New, File, e vou colocar aqui, ó, payload.dwl. Aqui ele criou um arquivo vazio, beleza? O que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui no payload, vou vir aqui, ó, em file, ao invés de deixar ele inline, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, dwl barra parâmetros produto barra payload.wl. Tô pegando o conteúdo desse transform message e referenciando nesse arquivo aqui, ó. Beleza. Ele já tá aqui, ó. E aí, ó, vejam qual é o pulo do gato. Removi aquele transform message do meu hardcode, ó. Se eu chegar aqui, ó, clicar aqui com o botão direito nele, clicar aqui em Go to XML, ó, ele sumiu a configuração daqui, ó. E se eu arrastar ele para cá, oh meu Deus, nesse transform message. Ué. Oh, pera aí. Abriu errado aqui, ó. Beleza. Percebam, ele sumiu daqui, ó. E ele mostra aqui onde está o meu arquivo, ó. Ele cria aqui uma configuração ó, do resource e mostra aqui a pastinha onde está o meu arquivo. E aí, qual é a facilidade? Esse payload aqui deu erro e eu preciso... Ele não vai mais fazer essa concatenação com o teste nem com essa variável. Vai ficar só o payload. Aí eu não preciso chegar na aplicação, clonar a aplicação, ter todo o trabalho de clonar a aplicação de novo, abrir o Endpoint Studio, fazer essa alteração, subir, fazer o deploy. Não, basicamente você vai chegar no seu repositório, isso se for um caso muito específico, e esse arquivo estiver lá parametrizado. Eu vou vir basicamente aqui no arquivo ó, dele. Imagina que isso daqui é um Azure, um Git da vida. Eu acessei esse meu arquivo, vou vir aqui, apagar toda essa parte aqui e deixar só o payload. Deixei só o payload. Essa é a nova estrutura do meu arquivo. Vou salvar a pipeline. Vai automaticamente entender que teve uma atualização na aplicação e vai fazer o deploy automático. E aqui dentro da aplicação, ó, ele já fez a alteração para o payload. Isso daqui é uma mão na roda, porque você vai remover todo o código bruto de dentro do seu XML e vai deixar ele sempre referenciado dentro de arquivos. Outra coisa que isso daqui ajuda muito. Credenciais. Por exemplo, imagina que esse daqui não, porque ele já está referenciado. Vamos pegar um outro aqui. Vou pegar aqui um outro transform message, vou renomear ele para quê? Para credenciais, beleza? Digamos que eu tenho aqui o PES. O PES ele vai receber esse token aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. Digamos que isso daqui é uma senha, eu vou salvar. Se você chega lá, você pega esse arquivo aqui, sobe, manda ele para o repositório.
qualquer pessoa que for olhar, no caso, qualquer pessoa que tiver acesso e for olhar a estrutura do código, vai perceber que uma senha aqui passou aberta. Ó. Tem uma senha aqui descriptografada e exposta no código. Mas se eu basicamente vim aqui, venho nesse lápis, venho aqui em File e troco aqui, ó, coloco aqui a estrutura, ó, DWL, que é a minha pasta que eu criei aqui dentro da main resources, barra parâmetros produto, barra. Coloco aqui, ó, credencial.dwl. É importante que vocês coloquem .dwl, porque ele monta aqui a estrutura toda certinho, ó. Salvou. Se eu vim aqui, clicar com o meu direito e ir para XML e arrastar para cá, ó, ele já some daqui. E deixa aqui referenciado. E aí, se você for fazer qualquer atualização, você já faz direto para aqui. Aí, já que eu entrei no âmbito das senhas, tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Na estrutura do projeto, você nunca vai deixar as senhas expostas de forma descriptografada. Porque isso daí é uma falha grave de segurança. O que é que a gente sempre faz? A melhor forma, você chegar e fazer uma criptografia nessa senha. E aí, ó, eu vou chegar aqui agora. Vou mostrar aqui o meu global. Aqui nas minhas configurações do global, eu tenho aqui, ó, essa propriedade global, que é o encrypt.key. Ué, por que ele não tá mostrando? Beleza. Aqui o valor dessa minha propriedade é essa chave aqui, ó. Meetup, Mole, Recife, @2022. Com essa chave, eu vou pegar todas as credenciais que eu tiver no meu projeto e vou colocar direto no meu... Vou pegar todas as chaves do meu projeto, vou criptografar todas as chaves e aí é onde a gente entra aqui nos arquivos de configuração. E eu vou deixar essas chaves expostas aqui, ó. Eu tenho aqui um arquivo de configuração. E aqui nesse arquivo eu tenho um client ID e um client secret. Estão vendo que ele está todo criptografado. Essa chave que eu deixei no global é a chave que vai descriptografar o meu arquivo. E aí, uma forma melhor de fazer isso também é... A gente tem aqui esse client ID e esse client secret, beleza? Digamos que eu criei... Lembram daquela credencial que eu criei lá? Eu vou criar ela aqui, ó. Credencial. E aí, aquela credencial... Digamos que eu criptografei ela e ela ficou com esse resultado aqui. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Conceito. Beleza. Ó, essa daqui é a minha chave criptografada. Ela está aqui no arquivo de configuração. E aí, como é que eu faço para chamar essa chave dentro daquele meu transform message de uma forma segura? O primeiro ponto vocês já aprenderam, que é pegar essa chave e deixá-la salva dentro de um arquivo. A outra é, eu vou pegar essa chave e ao invés de eu deixar ela aqui de forma bruta, eu vou fazer uma referência ao meu arquivo de configuração. Como é que eu faço isso? Se eu ver aqui essa estrutura, ó, tá aqui, sistema, client.id, client.secret e credencial. Como é que eu vou chamar ela? Eu vou vir aqui, no meu, incluir aqui, chego aqui, ó, e vou fazer referência a ela. Sistema.credencial. Aqui eu já estou chamando ela. Mas, se eu tivesse que... Aqui, no caso, eu só estou chamando ela de forma criptografada. Beleza? E outra coisa. Alterei aqui dentro, automaticamente ele já altera aqui, ó. E vice-versa. Se eu alterar aqui, deixa aqui, ó. Só sistema. E vir para cá, ele altera, beleza. Isso daqui é muito importante, porque vocês deixam o seu código, os seus códigos de configuração dele tem os fluxos mais leves. Deixa eu ler aqui o que mandaram. Guilherme, seria interessante isso de deixar no código também que a galera não deve alterar lá. Mas, é como eu falei, a estrutura em si já é definida pelo arquiteto do projeto. E aí a gente só vai seguindo adiante. E esses pontos aqui são...
na minha opinião, acho pontos chaves para deixar o código mais seguro, mais legível e mais fácil de usar. E aí, beleza. Agora deixa eu mostrei um pouco da estrutura dos fluxos, Ô, deixa eu João, mostrar para você. tem umas Oi. perguntas lá em QA, tá? Aí, tá. Deixa eu Deixa eu ver ver aqui. aqui. O que você acha melhor usar para padronizar o inglês ou o português? Teria alguma restrição para o uso de algum desses Eu idiomas? prefiro, eu prefiro inglês 100%. Um é que não tem os acentos, outro que qualquer projeto internacional a galera vai estar usando inglês. E aí é bem mais fácil. O inglês é mais comum, você sempre vai ter familiaridade, porque o estúdio é todo em inglês, como vocês podem ver aqui. Então, eu prefiro que ele fique todo em inglês. Tanto que até eu tô hoje num projeto que é BR, e vez ou outra eu tô, por ter costume, vez ou outra eu tô colocando o nome dos fluxos, eu acabo colocando em inglês porque é mais fácil. Eu acho melhor em inglês, mas aí varia de cliente, varia do arquiteto, varia da escolha que foi feita para o projeto. Não é algo que sou eu que defino. Hoje eu sou desenvolvedor. Quando eu for um arquiteto e eu for fazer a definição, eu faria ela toda em inglês porque eu acho mais simples. Uhum. Aí a pergunta do Anderson. Posso contribuir com um centavo aí nessa discussão? Com Claro. certeza. Ô João, acho que você falou tudo, Sim. cara. Depende do projeto, né? Então não tem nenhuma restrição, vai ser português, inglês, depende da definição do projeto. É só o que eu acho que, né, nunca a gente deve fazer é misturar os dois, né? Então, Isso. às vezes você vê lá, tem método que está em inglês, tem método que está em português. Às vezes você Sim. vê lá um get by ano, né? Fica super estranho, Sim. né? Sim. Então, só não misturem, né? Começou com o Isso. idioma, vai até o final. Isso. Isso aí. Isso aí. Aí, continuando, tem mais duas Sim. perguntinhas aqui, tá? Para os recursos, Beleza. desculpa, para os recursos get post, a boa prática é usar palavras no singular ou plural? Exemplo, get pessoa ou get pessoas? Se get pessoa barra ID retorna uma pessoa, get barra pessoa não é suficiente para indicar que retorna uma lista? Então, outro ponto, isso daí que vai definir é a arquitetura do projeto, porque o get pessoa e o get pessoas são endpoints diferentes. Por exemplo, lembra quando eu estava mostrando o platform? Se eu crio um endpoint com o nome get pessoa, ele vai criar um endpoint. Se eu altero esse pessoa para pessoas e fizer um publish dessa aplicação, importar no meu estúdio automaticamente vai gerar um novo endpoint com esse get pessoas. E com aquele URI parameter que tu colocou lá, o ID, a gente já vai subentender que o valor que vier após, ele vai trazer um usuário só. Isso daí não é algo que, como eu já disse, não é algo que eu defino. A organização vai definir. Por exemplo, no projeto que eu passei, tinha lá o Get Empresas. Se a gente deixa só o Get Empresas, ele vai retornar tudo. Se a gente passa com o URI Parameter, ele vai retornar só a empresa em específico. Por quê? Outra coisa, não tem como você criar um endpoint que tem um URI parameter e chama ele só com barra no final, achando que ele vai retornar alguma coisa, porque ele não vai retornar. Uma vez que o endpoint tem um URI parameter, você vai ter que ir lá no final e passar esse ID referente ao URI parameter. Por isso que a gente criou dois. Eram dois endpoints com o mesmo nome. A diferença era que tinha o empresa sem URI parameter, que ia retornar tudo que a gente tinha, e o empresa com URI parameter, que ia retornar uma empresa em específico. Sendo que há também a possibilidade de ter só um endpoint, que no caso é uma empresa, e a gente criar os query parameters. E aí no query parameter a gente criar um valor que que o que a gente passar nesse query parameter, ele vai retornar a empresa em específico. E aí tudo vai variar da arquitetura do projeto, como foi definido pelos analistas. Ô João, Massa. posso complementar essa Oi, também? claro, à vontade. Opa, nesse caso, se eu entendi bem a dúvida, era, né, se deve ser no plural ou no singular, tá? Nesse caso, em especial, né, é, é plural, tá? Conceitualmente falando, quando você declara ali um recurso, né, ele é sempre no plural, né? Mas é aí quando eu quero retornar só uma pessoa, né? Ou só um item. Por isso que você tem o barra e fixa o código, né?
Então, quando vocês estiverem trabalhando em projetos, se forem criar ali os recursos, é uma boa prática, né, que ele seja no plural, sim. Boa. Perfeito. Aí a última pergunta. Ao configurar a geração de logs da aplicação, é suficiente os registros logs da aplicação em tempo de execução, usando o logger, ou também é interessante gerar logs em arquivos locais no servidor? Cara, vai variar também, porque bora lá. Eu posso, digamos que eu tenho um job e esse meu job ele vai rodar todo dia meia-noite e eu preciso do log dele de start todos os dias. E aí eu posso simplesmente deixar ele fazer um escoamento de logs só na aplicação para quando eu subir ela para o Cloud Hub. E no outro dia eu vou chegar lá nos logs da aplicação e verificar se ele foi criado ou uma forma mais fácil do que eu chegar lá no Cloud Hub. Baixo, faço um download do log, vai ter lá trocentas coisas que ele processou. Eu posso chegar, pegar os logs específicos que eu quero, usar, criar um arquivo dentro da aplicação e esse arquivo ele vai incrementar com que só com o que eu necessito. Quando for no outro dia, a única coisa que eu vou chegar ir lá no Cloud Hub, pegar o arquivo que foi gerado e ler as informações que eu quero. Isso daí vai variar de projeto para projeto. Varia de necessidade, de qual é a necessidade o seu cliente vai ter e, no caso, cabe a você orientá-lo a melhor forma de seguir. São casos específicos. Tem mais alguma? Massa. Não, por enquanto não. Aí, João, a gente Oi. tem só uns 15, 20 minutinhos, tá? Aí, Beleza, viu? beleza. Valeu. Beleza. Ó, valeu, Aldo. Bora lá. Deixa eu ver aqui o que ainda tem para falar. Aqui no caso, eu já mostrei para vocês que é a estrutura de uma Processes API, utilizando a camada de API LED. E aí, no caso, eu vou mostrar o resto como um ETL. A diferença principal é que o ETL não vai ter essa parte da API LED, não vai ter esse import do Endpoint Platform, ou seja, você não vai ter aqui um API main com um listen, um API kit router e um API console, mas a estrutura é bem parecida. Eu vou abrir o outro aqui. Eu vou abrir o outro e vou falar mais. Uma coisa antes de eu fechar ele. Então, vendo que aqui ele tem esses arquivos de configuração .yaml, que cada arquivo desse é para um ambiente, ou seja, tem o arquivo dev configuration. Dentro desse arquivo aqui, ó, eu tenho o nome da minha aplicação, dev-process API meetup. E aqui eu tenho todas essas informações aqui que eu necessito. Cloud Hub, Recife, IO.test e tudo mais. Beleza? Tenho todas essas informações. Esse arquivo aqui é exclusivo para o meu ambiente de dev. Por quê? Essa aplicação aqui, a gente vai desenvolver a aplicação, beleza? Vai subir a aplicação para o Cloud Hub. Vai subir lá na versão de dev, massa. Com o passar dos testes e com o passar do tempo, essa aplicação vai ter que subir para um ambiente de HTML. E aí a gente não vai estar criando aplicações separadas. A gente vai vir aqui, vai criar um arquivo de configuração para um ambiente de HTML. E aqui, ó, pode ver que ele já muda o nome da aplicação, HTML-Process API Meetup. E as informações aqui todas mudam. No caso, esse client ID, esse client secret, para um ambiente de HTML é um, para um ambiente de dev é outro, assim como as credenciais para um ambiente de produção são outras. E aí, foi tudo testado bonitinho, tá tudo funcionando perfeitamente. Chegou a hora de rolar o Go Live, manda a aplicação para produção. E aí, ó, pode ver que aqui, ó, eu já fiz a alteração, Process API Meetup. E aí, a gente tem aqui os arquivos criados .yaml, mas a gente também pode ter esses arquivos de configuração .properties. No caso do ETL, eu fiz eles como .properties para vocês terem uma diferença. E esses arquivos de configuração aqui é onde a gente vai deixar todas as configurações da nossa aplicação para a gente chamar ela. E aí, como é que a gente chama essas configurações aqui, que eu ainda não mostrei isso. Temos aqui as configurações globais. Uma delas é a de ambientes. Que aí, no caso, ó, essa configuraçãozinha aqui, deixa eu expandir aqui. Tá legal para vocês visualizarem aí?
Pra mim tá ok. Eu também. Beleza, ó. Ele cria aqui uma propriedade global com o nome env e o valor dev. Se eu chegasse aqui, trocasse esse valor para HTML, salvasse e viesse aqui também, ó, porque eu tenho duas configurações. Isso daqui é basicamente quando a gente vai rodar localmente na nossa aplicação. Se a gente definir o valor de dev ali, ele vai rodar a aplicação com as credenciais de dev. Se a gente define HTML, ele vai rodar com as credenciais de HTML. E se a gente define com o prod, ele vai rodar como prod. Mas, além de definir o ambiente aqui, tem isso aqui também. Lembra que eu tinha mostrado que eu tinha criado uma chave de encriptação? Aqui, ó. Essa propriedade global aqui, que eu chamo de encrypt.key, a gente tem que fazer a alteração dela. Ao invés de ser esse meetup molinrecife@2022 que eu uso para dev, eu iria utilizar uma outra chave para ele conseguir criptografar os campos criptografados para o ambiente de HTML e da mesma forma para o ambiente de produção. E aí, ó, essa referência eu faço aqui, ó. Tem aqui um configuration properties. Eu vou dar aqui, ó. Vem aqui em no XML e ele tem aqui, ó. Ele tem essa configuração aqui do arquivo e isso aqui, ó, eu estou importando, ó, esse cifrão aqui com as chaves e o nome do ambiente. Ele traça configuration.yaml. É basicamente isso daqui, ó. Tá vendo aqui a minha estrutura de pastas no source? Aquele env corresponde a essa primeira parte aqui do projeto. E todo o resto é a configuração.yaml, ou seja, ali que eu defino se ele vai ler para o de dev, o de homologação ou o de produção. E aí, deixa eu mostrar agora para vocês o ETL. Deixa eu ver aqui. Quando usar o arquivo YAML properties. Cara, quando utilizar, mais uma vez, no caso, ele já vai ter sido definido. Eu já passei por projetos onde eles usam ou um ou outro. Eu, particularmente, passei mais tempo usando ele como YAML, mas eu, sinceramente, não notei nenhuma diferença em nenhum dos dois, porque é basicamente a mesma coisa. É um flat file. Tu vai colocar as informações nele e o Mule vai consumir as chaves que tem dentro dele. Então, assim, ao meu ver, eu não sei se ele tem alguma funcionalidade mais específica que isso, de defesa ou coisa do tipo, mas ao meu ver, ambos funcionam muito bem para o que é preciso. E aí, deixa eu mostrar aqui o ETL para vocês. Deixa eu só. Desconectar ele aqui. Tá. Qual a diferença do meu ETL? Eu chego aqui na aplicação e aí no meu ETL, ao invés de eu consumi-lo utilizando um listener, eu vou ter um scheduler, que é onde eu vou iniciar a minha aplicação. E aí, ó, eu tenho aqui o escoamento de logs que eu criei para ele, ó. Aí uma coisa que eu queria mostrar a vocês, estão vendo aqui, aqui eu já deixei ele pronto, estão vendo que ele está todo certinho com o nome do conector diferente, separado por tracinho e tudo mais. E tudo bonitinho, o nome dos flows sem ter uma letra maiúscula. Olha como é que ele fica sem nada. Deixa eu pegar aqui o arquivo para vocês. Peraí. Rapidão. Ó, enquanto isso, Ronaldo pergunta aqui. Quando usar o arquivo .yalm e .properties? Existe alguma diferença ou funcionalidade na prática? Foi o que eu respondi agora. Ambos funcionam da mesma forma. Desde que eu usei, funcionam muito bem e atendem todas as necessidades que o projeto precisa. Eu, sinceramente, não sei se tem alguma funcionalidade extra que ele possa buscar e utilizar. Ambos funcionam da mesma forma. E aí, mais uma vez, fica a critério do que foi acordado antes para ser definido. Se vai ser com o YAML ou se vai ser com o Properties. E aí, deixa eu voltar aqui. Ô, João, e até para entender um pouco da sua preferência, né? Tecnicamente, os dois vão atender, né, o mesmo propósito, mas aí do ponto de vista de preferência, qual que você tem usado, qual que você gosta mais? Cara, hoje, no projeto que eu só estou usando o YAML, mas o primeiro projeto que eu comecei foi com Properties. E, por
os dois fazem a mesma coisa, velho. Então, assim, É mais se preferência mesmo, né? Os dois vão atingir o mesmo objetivo. atinge o mesmo objetivo. E assim, se eu não tivesse, digamos, se eu não tivesse conhecido o ponto YAML, poderia ser que eu só estivesse utilizando até hoje o ponto properties, visto que não é algo que eu defino, mas como nesse projeto que eu tô hoje já começou com YAML, aí é só ele que a gente tem usado ele até hoje, não tenho utilizado o properties, que foi até algo que eu estranhei quando eu comecei a usar, porque eu estava acostumado só com properties, mas depois que você usa, você vê que é literalmente a mesma coisa, só muda literalmente a extensão do arquivo. O resto é igual, então podem ficar sem medo. E aí, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui, ó, estão vendo, ó, esse resource aqui está de início da aplicação, ó, todo certinho, tudo bonitinho e tudo mais, ó, tudo definido. Ó, como ele fica. Se você imagina, você vai fazer a aplicação, você chega, ela tá assim, sem absolutamente nada. Pera aí, deixa eu expandir isso aqui, pelo amor de Deus. Ó, sem nada. Uma pessoa que chega aqui e vê isso, não vai ter. Beleza, que vai ter um logger e tal, e um transform message, mas ninguém vai fazer ideia do que é que tá por trás de cada fluxo desse aqui. E aí, vamos agora para aplicação, de fato. Eita, poxa. Pronto. Bora lá. Aqui, início das APIs. Eu já adicionei aqui uma nota, ó. Este fluxo é responsável por iniciar as aplicações a cada 12 horas. Essa é uma vantagem do scheduler. O scheduler, a gente pode definir se a gente vai rodar a aplicação a cada 12 horas. Tudo por expressões. Se a gente vai rodar a cada 12 horas, 24, você faz a sua configuração e mete bronca nele e vai ser feliz. E aqui eu criei esse log de escoamento de logs. Ó. Esse log aqui vai me sinalizar quando a aplicação iniciar, beleza? Comecei a aplicação. Quando a aplicação estiver rodando lá no Cloud Hub, ele vai iniciar aqui. Digamos que foi o caso, eu não lembro quem foi a pessoa que perguntou, que se vale a pena salvar os logs no arquivo. Por exemplo, se eu, digamos que eu inicio a aplicação muitas vezes, ou eu quero ter um logger mais específico depois, a cada 5 dias. E aí eu não vou chegar no Cloud Hub, vou juntar 5 dias de log para ir filtrando cada coisa. O que é que eu faço aqui? Pego um transform message ou um file config aqui, ó, que tem aqui ó, o write, jogo para cá, mando ele criar um arquivo, filtrando as informações que eu quero, utilizando com o scheduler. E aí o que é que vai acontecer? Depois de 5 dias que a aplicação ficou startando no Cloud Hub, eu vou chegar nesse arquivo, vou abri-lo e vou ler, e só vai ter lá as informações que eu quero, me poupando de ter que ir dentro do Cloud Hub e filtrar manualmente os logs nos dias que ele rodou. Beleza? Aqui embaixo, deixa eu expandir isso aqui. Aqui embaixo é um Scaregetter, onde basicamente ele vai fazer o direcionamento para as APIs. E aqui, ó, eu tenho uma API de consultar limite, alterar limite e cancelar um limite. E aí, ó, tenho aqui o logger inicial. Deixa eu ajustar aqui a tela. Ó, tenho aqui esse log inicial. Início da consulta de limite de crédito. Esse aqui. Início, aumento do limite de crédito. E o início do cancelamento do limite de crédito. E aí, aqui eu deixei esse transform message que eu iria filtrar a palavra-chave para fazer o redirecionamento para cada API. E aí o que foi que eu fiz aqui também? Eu vim aqui nas notas e coloquei aqui, ó, este fluxo é responsável por fazer o direcionamento das requisições para as aplicações que a gente tem aqui. Beleza? E aí bora lá. Depois que ele passa por aqui, ele vai vir para cá, flow reference para o fim do app. Ele vai mandar aqui para baixo e aqui embaixo, ó, o fim da aplicação, que foi algo que até o Renato comentou. Ó. Aqui, ó, eu fiz um negócio todo em português, mas aqui, ó, coloquei Start Application em inglês e aqui coloquei End em inglês e o resto eu coloquei em português. Ou seja, ou vocês façam tudo, que nem o Renato falou, ou vocês façam tudo em inglês, ou vocês fazem tudo em português. Não façam o que eu fiz aqui, que isso aqui tá errado. Beleza. E aí, vamos para dentro de uma aplicação aqui em específico. Aqui, ó, consultar limite de crédito. Cheguei aqui, ó, essa daqui, beleza, tem aqui aqui eu já consigo visualizar, ó, que ela vai fazer uma consulta do limite de crédito. Ela tem um path, um método, vai fazer uma requisição
Aqui eu vou validar se essa requisição tá ok. Aqui eu tenho o meu response. E aqui eu tenho uma mensagem de erro, que vai ser, ela vai cair aqui se o meu status code for diferente de 200. E aí, ó, aqui no, o que é que tá faltando aqui? Digamos, vou chegar no Cloud Hub e vou ver o start dessa aplicação. Até o momento, pelos logs, eu só vou saber que essa API foi chamada porque ele vai passar por esse log. Mas como é que a gente melhora isso? Vindo aqui, ó, pega um logger, arrasta para cá, ativa o FX aqui, o Expression Mode, coloca aqui uma string, ó, início API de consultar, limite, crédito. Salvou aqui, ó. Toda vez que essa aplicação começar a rodar lá no Cloud Hub, ele vai mostrar essa mensagem aqui, igualzinho isso daqui, lá no Cloud Hub. O ruim é que eu não tenho como mostrar aqui para vocês como era que seria o output lá dentro do Cloud Hub, mas ele mostra isso daqui detalhadinho, uma maravilha. E aí, beleza. Aqui, ó, eu tenho o método e o path, ó, que aqui eu tô lendo aqui o caminho, ó. Lembram que eu mostrei como é que a gente faz a leitura do caminho? Aqui eu tenho sistema.path.consultar limite. Se eu vim aqui, ó, no meu arquivo de resources, ó, config, e aí, ó, eu criei os meus arquivos dessa vez como properties. Vou abrir ele aqui. E esse daqui é qual, meu Deus, que eu esqueci já. Consultar limite. E aqui tá aqui, ó, consultar limite, ó. O path dele é esse teste /v1 consultar limite. Aqui, quando ele for fazer a requisição, ele vai montar essa URL aqui, ó. cloudhub.io /meetup/recife /teste /v1 consultar limite, que é a URL que eu tô querendo. Tô deixando tudo aqui estruturado. E além do meu path aqui, eu tenho um método, ó, que é um get, sendo que, vamos ver se eu removi ou não o hardcode daqui. Ó, removi, ó. Eles já estão declarados aqui, ó, no método e no path. E digamos, aquele ponto que eu cheguei. Digamos que a gente vai precisar alterar o path exclusivamente do consultar limite crédito. Ele vai sofrer uma alteração e vai mudar o nome do endpoint. Visto que ele foi salvo no arquivo de configuração, ele já está aqui, ó. No arquivo de configuração não, perdão. No arquivo DWL ele está aqui, ó. O path e o método. Eu iria vir aqui e, digamos, se ele tivesse mudado o nome dele, eu ia alterar aqui esse consultar limite. Mas, como é uma alteração no meu path, eu vou alterar aqui diretamente, ó, no arquivo de configuração. De vez dele ser esse consultar limite, ele não vai ter mais esse V1. Eu vou só apagar ele, salvar. Essa alteração eu posso fazer direto no repositório. Se for lembrando que se for algo muito específico assim, não vão sair metendo a mão nos projetos no repositório, fazendo alterações, porque senão vocês vão acabar quebrando a aplicação. Isso daqui é em caso específico. Salvei aqui, a aplicação, a pipeline vai automaticamente pegar que a aplicação sofreu uma alteração, vai fazer o deploy e acabou. Vocês não precisam ter que clonar a aplicação, abrir o estúdio, fazer a alteração, fazer deploy da aplicação e tudo mais. Deixa eu ver a pergunta aqui do Victor. Com sua experiência, qual a melhor forma de lidar com as variáveis? Por exemplo, quando usar transform message ou set variable? Ótima pergunta. Bora lá. Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas eu já passei por um projeto, meu primeiro projeto na vida. Eu parei de usar set variable e set payload, porque eles geram lixo no XML. Deixa eu pegar aqui os dois. O set variable. O lado bom é que o set payload e set variable é um conector que tem uma outra cor e você vai saber especificamente qual é qual. Qual o problema? Essa porcaria gera lixo. Ó, se eu chegar aqui, ó, vou ativar aqui o function e vou colocar aqui uma string grandona aqui, ó. Teste, vou concatenar ela com o payload, vou concatenar ela com outra string, vou concatenar ela com outra string. Beleza. Um problema que eu passei muito nisso aqui é que ele fica gerando lixo. E esse set variable aqui é status e o valor é payload. Salvar aqui. O lado bom é porque fica legível nos conectores, ó. Se você pega aqui, você vai ver que ele tem 2 conectores a mais.
E aí, se eu clicar nele aqui em GoToXML, ele provavelmente não vai gerar aqui. Mas o que é que acontece? Algo que eu já peguei muito no projeto. A gente tinha um validador de código e ele sempre reclamava quando a gente usava o set payload disso aqui, ó. Ele fica gerando automaticamente aqui no cantinho do código. Ele fica colocando um i comercial. Ih, velho. Ó, ele fica colocando um i comercial, um jogo da velha, algum valor e um ponto e vírgula. Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas ele fica gerando isso daqui quando ele fica quebrando linha. Ele automaticamente coloca isso no código. E a gente tinha muito retrabalho no projeto, porque toda vez a gente tinha que abrir o XML e verificar se ele tinha gerado esse lixo ou não. Desde então, eu não uso mais nem set payload nem set variable. Eu deixo os dois dentro do transform message. Agora tem uma diferença, bora lá, uma coisa para explicar a vocês. Tenho aqui esse transform message. E aí eu tenho o método e o path, e eu posso criar aqui zilhões de variáveis e payloads. Mas qual é a treta? Por exemplo, eu vou criar aqui a variável HTTP status, beleza? Criei aqui, essa variável vai receber o status 200. Qual é o problema aqui? Eu não posso, nesse mesmo transform message, criar um payload aqui e chamar essa variável aqui, vars.http status. Por quê? Não tem como no mesmo transform message que eu criei a variável eu chamar ela dentro dele. E aí a única coisa para resolver isso aqui, ó, é bem simples. Vem aqui, cria um outro transform message, joga ele aqui do lado. E aí, ó, ele é o payload e agora eu chamo aqui a variável http status. Isso daqui vai facilitar a vida de vocês. E aproveitando que a gente está mexendo nos conectores, outra coisa. A própria Mule mesmo, na documentação dela falando de boas práticas, ela estabelece que por API e por flow a gente deve ter no máximo 10 conectores por flow e 10 flows por API. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo, vocês contam aqui, ó, que eu já gerei quanto? 2, 4, 5, 6. Ele vai ficar maior porque eu vou adicionar aqui os conectores de log nos dois. E aí vão ficar com 8. Mas digamos que eu vou adicionar nele um request aqui ainda. E um transform message. E, poxa, ele ia ficar maior. Qual é a melhor alternativa aqui a se fazer? Para não extrapolar esse limite. Vem aqui, ó, na paleta, pega um subflow, arrasta aqui para baixo. Pega esses dois últimos conectores aqui, ó. Ao invés de deixar eles aqui, ó, pega um flow reference, joga ele para cá. Referencia ele aqui para baixo, ó, consultar. E aí aqui, ó, lembrando, ó, vem aqui e deixa no padrão, consultar limite, traço, crédito, traço, subflow. Pega isso aqui, referencia ele aqui no final. Ó, referencia ele, pega esses dois conectores aqui, ó, e joga aqui para baixo. Que aqui seria, no caso, um request e um transform message. E isso daqui não sei o que estou definindo. A própria Mule, na documentação dela, fala que uma boa prática é você deixar. É só lembrar, é 10 para 10. 10 conectores por flow e 10 flows por API. Beleza? E aí, renomeiem aqui e tudo mais. Deixa eu ler aqui. Quais as vantagens de fazer o tratamento do status code pelo choice ao invés de tratar a mensagem um componente de erro? Cara, porque não necessariamente um status code diferente seria um erro, tá ligado? Porque, bora lá, eu vou fazer requisição e é um get. Eu sei que se minha
requisição retornar um 200 é porque ele foi ok. E eu sei que se ele retornar um 204 é porque ele não encontrou nada lá. Mas não necessariamente esse 204 é um erro. Um erro, no caso, seria um erro de servidor, um erro de conexão, quando ele não consegue fazer a conexão. E nesse caso, a gente utilizaria um tratamento de erro, ou tanto com um propagate quanto um continue. Beleza? Uma pergunta do Levinho. Em algum ponto o código descritivo pode ficar excessivamente grande, eventualmente isso não acaba tendo aspecto negativo, nesse caso seria melhor. Então, o bom senso não é aplicado. Rapaz, deixa eu ler não essa pergunta. Então, no caso, tu vai ter um bom senso, tu não vai deixar um negócio extremamente explicativo, escrever uma bíblia quando tu tá explicando o código, porque não tem necessidade de tu fazer isso especificamente dentro do código. Por isso que tem as documentações do projeto, justamente para deixar lá de forma bem extensa e explicada qualquer dúvida que tu possa ter referente a ele. Beleza? Ei, João, Bora lá. Tem quanto consegue tempo ainda? fechar? Oi. Já acabou para uns 15 minutos. Já Tenta ir, acabou, foi? tenta ir fechando, tá? Aí, se for o caso, a gente pode marcar uma parte 2 Véi, vai ter que ter depois. parte 2, então. Porque, Tranquilo. ó, no básico, resumão para vocês. Removam o hardcoding, que é esse negócio aqui de vocês referenciarem os arquivos dos transform messages num arquivo à parte, .dwl. Lembre do tamanho dos fluxos, 10 flows por 10 conectores por flow e 10 flows por API. Outra coisa, para vocês não esquecerem, quando vocês forem subir o código de vocês e tudo mais, tem um arquivo global ou arquivo como. O que é o global? É o arquivo onde a gente vai deixar todas as configurações globais do nosso projeto nele. A gente não vai criar nenhuma outra configuração num arquivo à parte, a gente vai deixar tudo centralizado nele. O que é que vocês vão fazer? Ele tem aqui, ó, esse env aqui e o encrypt.key. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e remover os dois. Porque se eu subo a minha aplicação com esses dois setado como deve, quando ele chegar lá no Cloud Hub, ele vai ficar rodando como deve. E aí, por boas práticas e por ter uma pipeline, o que é que a gente faz? A gente sempre remove eles e manda o código para o repositório sem essas variáveis globais de env e de encrypt key dentro do código, porque isso daí já vai estar configurado dentro do Cloud Hub. O Cloud Hub automaticamente, por ambiente, vai estar configurado tanto no de dev, quanto no de HML, quanto no de prod. Outra coisa, se atente ao name convention, quando forem fazer, isso evita retrabalho para um cacete. Cheguem nos conectores e alterem o nome padrão, pô. Vocês não vão levar 10 segundos para chegar na porcaria do conector e trocar lá de transform message para, sei lá, payload and variables ou coisa do tipo. Isso ajuda muito. E no mais é isso. Foi mal ter me estendido. Tem ainda muita coisa para falar porque é muito extenso e quanto mais boas práticas você tem, mais fácil vai ser o seu workflow no projeto. E bora agora pro quiz, que deve estar todo mundo doido. Deixa eu pausar aqui. Beleza. Deixa eu achar aqui.